Olá, meus queridos e amados irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco de conhecimento para a glória de Deus. Primeiramente, que a paz seja convosco, que a paz e a graça de Deus esteja com você e com toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. E para você que está chegando agora e que ainda não é inscrito em meu canal, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações, deixar o teu like, deixar o teu comentário e compartilhar o nosso conteúdo para outras pessoas, para que as mesmas recebam a palavra de Deus e o conhecimento bíblico, histórico, teológico, etc. Enfim, aquilo que nós tratamos aqui. Então se inscreva no canal, deixe o seu like, pois este canal é o seu canal. Você está no lugar certo, canal Palavras Vivas, fazendo a diferença aqui no YouTube para a glória de Deus. Deixa o teu comentário, deixa o teu like e é coisa do céu, é coisa extraordinária. Conhecimento é algo que ninguém rouba de você. Então, vamos ao que interessa. Nesta ocasião, eu gostaria de trazer um conhecimento histórico e ao mesmo tempo medieval, no início da Idade Média para todos vocês, beirando ali o século X, já para o século XI. Eu gostaria de falar para vocês sobre os Cavaleiros Templários. Quem foram os Cavaleiros Templários? O que eles faziam? Qual a sua missão? O que eles almejavam? O que eles determinavam? Enfim, as suas empreitadas, etc. e coisas mais. Pois bem, eu queria que você prestasse muita a sua atenção para este tema que é de grande relevância para todos nós. Na verdade, Cavaleiros Templários. Quem foram estes tais chamados Cavaleiros Templários? Conhecimento histórico também é muito bom e fundamental para todos nós. Pois bem, a Ordem dos Pobres, Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, em latim se chamava Ordo Pauperum Commilitonum Christi Templici Salominici, conhecida como Cavaleiros Templários. Traduzindo do latim para o português, significa Ordem dos Cavaleiros Templários. Esta Ordem dos Cavaleiros Templários, ou simplesmente Templários, foi uma ordem militar de cavalaria. Esta organização existiu cerca de 2 séculos, fundada no rescaldo da primeira cruzada, ali beirando o ano de 1096, com o propósito original de proteger os cristãos que voltaram a fazer a peregrinação a Jerusalém após a sua conquista. Então, um dos objetivos dos Cavaleiros Templários eram proteger os cristãos em suas peregrinações e ao mesmo tempo promover a proteção e a retomada da Terra Santa, isto é, de Jerusalém. Os Cavaleiros Templários, eles tinham esta função e esta missão em suas mentes e em seus currículos. Vamos lá, é muito interessante isto, é muito fundamental. Fica até o final porque é um tema muito relevante, é um conhecimento muito bom, é um conhecimento histórico extraordinário. Portanto, assista até o final para você aprender e também receber o conhecimento histórico, porque o conhecimento é algo muito precioso. Pois bem, os membros dos Cavaleiros Templários, eles faziam voto de pobreza também de castidade para se tornarem monges. Usavam mantos brancos com a característica cruz vermelha. E o símbolo, este símbolo passou a ser o seu símbolo mais importante, e era de fato, eles montavam 2 em um cavalo, né? 2 cavaleiros templários geralmente andavam de 2 em 2, montado em um só cavalo. O sucesso dos Cavaleiros Templários esteve vinculado ao das Cruzadas, naquele período de 1096. Quando a Terra Santa foi perdida, o apoio à Ordem dos Cavaleiros Templários reduziu-se. Rumores, acerca da cerimônia de iniciação secreta dos Templários criaram desconfianças, e o rei Filipe IV da França, também conhecido como Filipe o Belo, profundamente endividado com a ordem, começou a pressionar o Papa Clemente V a tomar medidas contra eles. Então, Filipe IV, rei da França, incomodado com a ordem, teve um descontentamento com a ordem dos Cavaleiros Templários e daí então passou a persegui-los e reduzir a ordem dos Cavaleiros Templários por
tratá-los com total desprezo e, ao mesmo tempo, os cavaleiros templários haviam perdido a confiança do rei Filipe IV, que na época era o rei da França, também chamaram de Filipe o Belo. A história diz ainda que em 1307 muitos dos membros da Ordem dos Cavaleiros Templários foram detidos e queimados publicamente, né, pelo rei da França. Em 1312 o Papa Clemente V dissolveu a ordem, tentou acabar com a ordem, dissolveu, não é, e dispersou a Ordem dos Cavaleiros Templários. O súbito desaparecimento da maior parte da infraestrutura europeia da ordem deu origem a especulações e lendas que mantêm o nome dos Templários vivo até os dias atuais. A ordem foi fundada por Hugo de Payens em 1118, com o apoio de mais 8 cavaleiros e do rei Balduíno II de Jerusalém. Então, é fundamental nós estudarmos sobre a vida dos Cavaleiros Templários, pois eles tiveram um papel muito relevante na história medieval, e em particular também na história de Jerusalém, pois eles se achavam até dono da Terra Santa, dono de Jerusalém, e ao mesmo tempo eles tinham a ideia de proteger a Cidade Santa e proteger os cristãos que faziam as suas peregrinações até a Terra Santa. Mas o rei da França, descontentado com eles, queimou-os, muitos deles, em praça pública, depois do ano 1300 e alguma coisa, 1312 aproximadamente, conforme relatam os renomados historiadores. Outro detalhe interessante é o seguinte: oficialmente aprovada pelo Papa Honório II, por volta de 1128, a ordem ganhou isenções e privilégios, dentre os quais o de que seu líder teria o direito de se comunicar diretamente com o Papa. Ou seja, em 1128, eles reapareceram novamente no cenário e, desta vez, eles ganharam privilégios e honorários do Papa Honório II, a ponto de o Papa determinar que o seu líder, ou seja, o líder dos Cavaleiros Templários, ele tinha e deveria ter acesso direto com o Papa, para falar direto com o Papa, para se comunicar com o Papa, para trazer as suas orientações, os seus pensamentos e, entre aspas, a sua filosofia, ou seja, a filosofia dos Templários. Vamos lá. A ordem tornou-se uma das favoritas da caridade em toda a cristandade e cresceu rapidamente tanto em qualificadas unidades de combate nas cruzadas, e os membros não combatentes da ordem geriam uma vasta infraestrutura econômica, inovando em técnicas financeiras que constituíram o embrião de um sistema bancário e erguendo muitas fortificações por toda a Europa e a Terra Santa. Veja que os Cavaleiros Templários, em determinados momentos da história, eles desaparecem, porque o rei da França, Filipe IV, ou Filipe o Belo, dispersa a ordem, queima muitos Cavaleiros Templários em praça pública, porém, com o advento e com a ascensão do Papa Honório II, os Cavaleiros Templários passam a ganhar força novamente e passam a se reestruturarem novamente, e o seu poder econômico, político e a sua filosofia passa a ter grande relevância no papel e no cenário europeu, a ponto de eles ganharem a confiança do Papa Honório II e reaparecerem novamente no cenário, desta vez com uma força maior. E tem um detalhe: eles tiveram um papel fundamental também nas cruzadas envolvendo a Terra Santa, nas cruzadas realizadas na Terra Santa. Eles estavam intimamente ligados e relacionados com as cruzadas que aconteciam na Terra Santa. Veja que os templários, eles eram muito fortes, eles tinham uma força muito grande, e agora, desta feita, com a anuência e a autoridade sobre eles, a autoridade do Papa Honório II. Então é fundamental nós estudarmos sobre os Cavaleiros Templários, pois eles tiveram um papel relevante na história medieval e, consequentemente, na história, claro, da humanidade que chegou até nós. Vamos lá. A regra da Ordem dos Templários foi escrita por São Bernardo. A sua divisa foi extraída do livro dos Salmos, que em latim se dizia assim, em latim: non nobis domini non nobis, sed nomine tuo ad gloriam, que está no Salmo 115, o verso 1º da Vulgata Latina, que significa: não a nós, Senhor, não a nós,
mas a glória pertence a ti. Né? Eles gostavam muito do Salmo 115 e aderiram a esta frase e até traduziram do latim, da versão da Vulgata Latina de Jerônimo, e aqui eu estou traduzindo para o português para vocês. Eles amavam o Salmo 115 porque o Salmo 115 exaltava a divindade e a glória de Deus. Eles diziam, não a nós, eles sempre citavam isto em suas conquistas, em suas peregrinações e em suas batalhas. Eles diziam, não a nós, Senhor, não a nós, mas a ti pertence a glória e a força. Eles tiveram um papel relevante também na história de Portugal. Os Cavaleiros Templários, eles tinham um papel significativo na história de Portugal. Por isso que Portugal, em sua época, cresceu muito, expandiu muito, e cresceu economicamente, financeiramente, territorialmente, geograficamente, porque os Cavaleiros Templários, eles se impregnaram, se instalaram dentro da República Portuguesa, do cenário português, trazendo assim grandes conquistas e grandes relevâncias para a história do povo português. Por isso que até hoje muitos portugueses até idolatram, não é, os Cavaleiros Templários e sua história. Então, é muito interessante nós estudarmos sobre os Cavaleiros Templários, esta ordem que surgiu na Idade Média, ali depois do ano, por cerca do ano 1096, e que teve papel grande e importante e relevante na história medieval. Então este foi um pouco de conhecimento sobre os Cavaleiros Templários. Se você gostou e aprendeu, deixa o seu like, deixa o seu joinha, curta, comente, compartilhe, porque tudo aqui é para a honra e para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe em Cristo Jesus e até o próximo vídeo.